de pau que diz: eu sou madeira, beira boa, da val, tris, tris, risca certeira, meio a meio, rio, rio. É um outro tema agora, é o subtema, o tema fundamental, que é o trabalho da clínica psicanalítica na ideia de que o trauma pode ser tratado. A definição que eu coloquei foi: o trauma é uma espécie de suspensão. Você fica em suspenso, repetindo eternamente o mesmo momento, por não ter podido processar o excesso de informações, o excesso de violência, a intensidade daquele momento. Em sendo assim, a ideia toda é poder voltar a processar, incorporar de alguma forma aquele momento. E aqui esse vídeo é para, como passar um cometa, mas pelo menos dar uma ideia, para convidar vocês para o trabalho que será feito em mais no detalhe, como reprocessar. Tudo vai se constituir de memórias, ou da história. Alguma coisa da sua história vai poder ler aquele momento, vai poder interagir com aquele momento. Sempre será em dois tempos: o momento do evento traumático e um outro momento da história. Então há uma investigação a ser feita na história para encontrar isso da história que vai poder articular com aquilo que ficou fora da história. Foi tanto que não deu para articular. Mas alguma coisa pega entre um e outro, alguma coisa se conecta entre um e outro. E é isso que permitirá que a pessoa possa, a partir desse momento anterior, reprogramar a situação. No primeiro momento, então essa é a teoria freudiana do trauma, como sempre em dois tempos. Num primeiro momento, essa situação foi traumática porque ela releu, a partir dela, aquela outra se tornou pesada. Aquela outra já era fora da história, a primeira, já era meio fora da história, mas ficou ali, separada no recalque, guardada, interagindo, perturbando, e na hora que se encontra uma coisa com a outra, aí a segunda cena se torna totalmente incapaz, fora da possibilidade de processamento. Então não é só por ela, como eu disse no outro vídeo, não é só a situação, mas alguma coisa de um fator subjetivo histórico que também vai fazer isso. Mas ao mesmo tempo que essa cena original, digamos, teria sido o primeiro trauma, não foi, porque a pessoa não ficou perdida, mas foi um primeiro momento traumático. Não é o primeiro de todos. É um primeiro momento traumático com relação a esse que eu vivo agora, tá? Esse primeiro momento traumático vai permitir, num momento, a gente entenda por que o segundo foi tão terrível, que não deu para fazer nada, porque somou uma coisa com a outra, mas também é com esse primeiro que a gente vai reprocessando, tentando fisgar outros momentos afins para fazer esse trabalho. Essa é a ideia do Freud com relação ao trabalho do trauma. Mas a gente tem que quero trazer também para essa discussão sobre o trauma, claro, a contribuição decisiva de Lacan. O que o Lacan fez, essencialmente, foi manter toda essa teoria. Lacan não é anti-freudiano, nem desconsidera Freud. O que ele fez foi colocar a ideia de que trauma foi a primeira maneira como o real se apresentou na teoria clínica da psicanálise. O real, o conceito dele, para isso que não tem como processar. Exatamente alguma coisa que é incapaz de ser processada, ou a experiência da impossibilidade de processar. Mas o que ele quer dizer com isso é que não é apenas pelo trauma que isso aparece. Pode aparecer em situações que não são traumáticas, perturbadoras, mas não traumáticas. De certa forma, ele abre o leque para dizer, com o seu termo de real, para dizer que a vida, o absurdo da vida, o sem sentido da vida, volta e meia será encontrado, mais cedo ou mais tarde. Vai ser encarnado, eventualmente, numa violência, eventualmente numa situação cataclísmica, mas quando o absurdo da vida é encarnado, você vai ficar sem saber como processar, e ele sempre vai ser encarnado, mesmo numa vida sem grandes violências. É um deslocamento que, em termos de saúde pública e de direito, é muito perigoso. Ninguém está dizendo que todos são traumatizados igualmente, não. Pelo contrário, é preciso fazer a diferença entre aquele que é traumatizado, que ficou suspenso no trauma, no momento do encontro com o real, e aqueles que processaram ou então desenvolveram sintomas variados. O que a gente vai chamar de sintoma é exatamente essa perturbação que não cessa e que a cada vez encontro uma solução ou outra. O trauma é apenas uma delas, em que a perturbação não houve solução. Então, de qualquer maneira, abre-se o leque agora e, ao mesmo tempo, se parte da ideia de que nunca vai haver resolução completa desse descompasso, desse absurdo da vida, desse loucura que é a vida, mas tomando cuidado para não reduzir
aquelas loucuras violentas que têm que ser tratadas e punidas da loucura própria de uma vida sem sentido. Isso posto, o trabalho então agora ele passa a ser mais de lidar com um trauma estrutural, né? Ou da estrutura da gente, e deslocar um pouquinho a ideia de que esse trauma vai estar sempre na violência. Por isso Freud e Lacan retomam, coloca esse lugar do absurdo da vida com o termo sexual. Sexual é um excesso corporal, não é sexualidade, não é o que acontece na cama necessariamente, mas é o que tem muito comum na cama, nem sempre, em que você encontra com um excesso que você não tem como lidar do outro e também seu. Você não sabe o que fazer com aquilo. Geralmente você encontra isso ou na cama ou no velório, ou na sexo ou na morte. Isso definido por Freud e Lacan também. Nessas áreas a gente vai estar exposto a traumatismos e a tentar dar um jeito com essa vida que nunca se acerta, que é o que Lacan vai retomar então não mais na semântica da violência, do abuso, que precisa ser mantida, mas ele vai retomar também na semântica do impossível da relação sexual completa, absoluta e sem resto. Vamos lá. Estaremos lá em Recife, no impossível da relação e nos traumatismos da nossa sociedade e como lidar com eles, não apenas pela saúde pública e pelo direito fundamental, mas também pela psicanálise.